Abra sua Bíblia no livro de Salmos. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Salmos de número 50. Aleluia. Santo nome do Senhor. Aleluia. Salmo de número 50, versículo de número 15. O salmista Asaf, que compôs esse salmo, ele diz no Salmo número 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificarás. Você pode nessa noite repetir juntamente comigo? Invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificarás. Pode tomar seu assento. Aleluia. Aleluia. A gente prepara uma palavra, né? Estuda e fala assim: do dia que eu tive a minha oportunidade, eu vou pregar, os pregadores sabem a coisa que eu falo. E aí você vai pegar a palavra e você fala: você não vai pregar isso. E aí a gente fica meio desconcertado. Não é, meu bispo? Meu bispo José, que gosta, né, de destrinchar a palavra no estudo e trazer. Mas chega um momento que Deus às vezes pega a gente e dá uma mudada de direção. E aí eu sei que quando Ele faz isso, Ele está no controle. Aleluia. Eu não sei quem está aqui nessa noite, aleluia, clamando ao Senhor. Eu não sei quem está aqui nessa noite, no dia da sua angústia, clamando ao Senhor. Mas eu sei uma coisa: aquele que te livra está aqui nessa noite. Aquele que te livra veio a esse lugar. Aquele em qual você clama está presente nesse lugar. Aleluia. Nos dias de hoje, em que nós todos os dias clamamos a Deus, buscamos a face do Senhor, entregamos tudo aquilo nas mãos do Senhor e confiamos no Senhor, porque na verdade quando nós olhamos para a vida de Cristo e olhamos para o sacrifício da cruz, para o seu sofrimento, por todas as coisas que Ele passou, e passou até a morte de cruz, nós olhamos para nós e dizemos: Jesus conquistou e venceu, e nós também vamos vencer, nós também vamos alcançar, nós também vamos, sair vitoriosos nessa luta, nessa peleja. Mas a verdade é que quando a luta vem, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, quando ela bate a porta, seja ela na área financeira, seja na área espiritual, seja na área conjugal, seja na área familiar, seja na área ministerial, para nós que somos ministros do Senhor, pregamos a palavra, levamos as boas novas, seja para qualquer um de nós, quando o dia mal vem, quando a luta vem, quando a dificuldade bate a nossa porta, nós nos sentimos afligidos e só nos resta uma coisa: você que é cristão, dobrar os joelhos no chão, o rosto no pó e clamar aquele que pode te livrar, aquele que pode vir ao teu socorro. Aleluia. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E os dias de hoje são maus: a ansiedade, o desespero, tantas coisas que vêm e batem a nossa porta, as tribulações, as tentações, as dificuldades do dia a dia, da nossa luta cotidiana da igreja, elas não cessam. Você já passou por aquele dia que talvez você pense assim: será que eu não vou ter paz? Será que nessa área não vai ter solução para a minha vida? E às vezes você clama ao Senhor, e quando é no dia seguinte você está clamando sobre aquela área, aquela dificuldade, você tem mais
uma coisa para se preocupar, porque talvez fosse na área financeira, mas no dia seguinte você invocou, clamou, chorou e buscou o Senhor na sua vida, para que Ele resolvesse aquilo que estava, te afligindo. Você acorda no outro dia e tem uma nova notícia, é uma enfermidade. Então você tem dois problemas. Você tem um problema talvez na área financeira e talvez na área da enfermidade, passando por algum problema de enfermidade na sua família. Ou talvez você clama ao Senhor, invoca o Senhor, e no terceiro dia o inimigo bate a sua porta para te afligir, com calúnias, com difamações, com tantas outras coisas. Aí você tem três problemas. Aí você fala, mas meu Deus, eu não busco a tua presença. Meu Deus, eu não saio da minha casa, eu vou até a casa do Senhor, entrego a minha adoração, meu louvor. Eu não tento andar diante do Senhor de uma forma reta, diante do Senhor. Eu não busco a tua face, eu estou na tua presença, eu não faço a tua obra para os trabalhadores. A verdade é que a palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos. No mundo tereis aflições. E o que nós temos visto dia após dia é aflição sobre o povo de Deus. É tribulação sobre a igreja do Senhor. Mas o que o Senhor nessa noite trouxe ao meu coração e quer nos ensinar é: a aflição vem, a luta vem, a dificuldade vem, o problema vem. Às vezes você está com um problema, dorme quando acorda tem dois, dorme quando acorda tem três, e a dificuldade está à porta, e o problema está lá, maior que tudo, parece uma bola de neve, e você olha para ele e diz: meu Deus, o que vai ser de mim? Como eu vou agir? E o que Deus quer nessa noite é nos ensinar que somente nele é o nosso socorro, somente nele é o nosso abrigo, somente nele, o joelho no chão, a boca no pó, na oração, no jejum, na leitura da palavra, conhecendo o Senhor, buscando o Senhor, Ele tem resposta, Ele tem solução, Ele tem a cada dia estendido as suas mãos para nos ajudar e nos socorrer. Eu não sei quantos têm clamado e têm feito um pedido de socorro ao Senhor. Aleluia. Nós não sabemos o nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. A maioria de nós prefere controlar o nosso próprio destino. Em vez disso, devemos confiar nossas vidas ao cuidado amoroso do nosso Deus soberano. Porque muitas vezes nós sabemos que a dificuldade vem, nós sabemos que o problema vem, a luta vem, e nós não confiamos em Deus. Confiar em Deus é fechar os olhos, pegar nas mãos dele e ir andando, sabendo que Ele está nos guiando. Eu não sei quantos tem, quantos pôde contemplar uma pessoa que não enxerga atravessando a pista. Não sei quantos podem contemplar uma pessoa que anda e ela tem essa deficiência de enxergar. E às vezes ela está acompanhada por alguém. Quando ela pega no braço desse alguém que ela está pegada no braço, transmite para ela confiança. Confiança que andando na rua, mesmo, diante dos obstáculos que tem na rua, essa pessoa está cuidando dela. E essa pessoa está dizendo: olha, aqui tem um meio-fio. A pessoa vai estar ao lado dela orientando: aqui tem o meu fio, para na hora e levanta o pé mais alto, mais alto. A pessoa consegue subir um degrau, consegue caminhar e ser conduzida por outra pessoa, porque ela confia, porque aquela pessoa enxerga. Com teu Deus é assim. Você pode até estar de olhos fechados, Ele jamais vai deixar você tropeçar. Com teu Deus é assim. Você pode até estar de olhos fechados, mas você confia nele plenamente em todo momento.
vai vir um carro, você pode até ouvir o barulho, a pessoa que está conduzindo ali, mas você confia na pessoa que está te conduzindo. E nós, como cristãos, temos que confiar no Senhor, confiar no Senhor diante das lutas, confiar no Senhor diante das adversidades da vida. Ele é soberano, Ele é poderoso. Se fizermos isso, queridos, estaremos bem preparados, tanto para os dias bons, quanto para os dias maus. Aleluia. Quantos se preparam somente para os dias bons? A verdade é que a palavra do Senhor nos ensina a viver instante oração, constante oração, buscando, clamando, orando, vigiando em todo o tempo. Você lembra de Jesus no Gólgota? Você lembra de Jesus intercedendo, clamando, e quando ele saía para orar, se retirava para orar, quando voltava, os seus discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caísse em tentação. E você lembra que quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro logo puxou sua espada e cortou a orelha do soldado. Mas qual foi a orientação de Jesus para Pedro? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caia em tentação. E muitas vezes nós estamos assim. Jesus está no Gólgota, chorando, prestes a ser crucificado. Jesus está, clamando, buscando a Deus. No momento mais difícil da sua vida, um familiar seu precisando orar, clamar, porque vai passar por uma cirurgia delicada. Talvez um familiar seu passando por um problema grande de saúde. Talvez um filho seu pronto, a desistir, deixar a casa do Senhor, ou deixar, o casamento, a família. E você, ao invés de estar, como Jesus disse, vigiando e orando para que não caia em tentação. Muitas vezes nós estamos dispersos, muitas vezes nós não buscamos, muitas vezes nós não descemos, nós não oramos. E Ele nos convida a estar incessante, constante oração, buscando a face de Deus. Nós não sabemos o dia da manhã dele. Aleluia. Martinho Lutero, ele deu o seguinte conselho pastoral: aprecie as coisas presentes de tal maneira que você não se baseie em sua confiança nelas, como se elas durassem para sempre, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que o seu coração possa suportar o dia da adversidade. É o ensinamento dele dizendo para nós, no dia da adversidade, pegar o nosso coração e guardar no Senhor. Porque às vezes estamos passando por lutas, estamos passando por problemas difíceis, e ao invés de nos clamarmos, orarmos e buscarmos a Deus para ter direção para resolver algo, nós fechamos o nosso coração e ficamos com raiva da situação e começamos a olhar e colocar o foco no problema. Você viu Pedro colocando foco no problema? Jesus falou: vem, pode andar sobre as águas. E ele começou a olhar, o foco dele era o quê? O problema. Eram as ondas fortes, eram os ventos fortes. E o que Jesus fez? Falou para Pedro: homem de pequena fé, você não crê? Você não confia? Eu estou mandando, venha ao meu encontro. Muitas vezes é assim, no dia da adversidade, nós não conseguimos colocar no nosso coração e a nossa confiança em Deus, naquele que pode todas as coisas, em Deus, naquele que nos ensina todos os dias. Muitos momentos nós, em nossas vidas, passando por adversidades terríveis, problemas difíceis, nós vamos lembrar de uma pregação de tal dia que o pastor pregou e trouxe uma mensagem nos encorajando, dizendo: ei, confie em Deus, eu passei por isso, passei por aquilo outro, e testemunhos de vida que nos fortalecem no dia da nossa aflição. Nós olhamos para Deus e sabemos: se Deus fez na vida dele, Ele pode fazer na minha. Se Deus curou o câncer, por que Ele não pode curar agora? Se Deus curou o enfermo, por que Ele não pode fazer na minha vida? E isso nos encoraja, nos fortalece. E quando nós olhamos para nós,
falhos, pecadores, assim como foi pregado, como foi cantado nessa noite. Como Ele pode nos amar, sendo nós tão falhos, tão pecadores, tão, sabe, destituídos estávamos da glória de Deus. Desgarrados estávamos, como filho pródigo, talvez comendo as bolotas, as migalhas, mas o Pai, todo momento estava onde? Estava lá esperando para nos receber. Você sabe, talvez, o momento daquele filho pródigo, a diversidade que ele estava vivendo naquele momento, quando ele perde tudo, porque depois que ele receber a sua herança, receber tudo que ele tinha, ele gastou tudo. Enquanto ele gastava tudo, ele tinha algo a se preocupar. O que era? O dinheiro que ele estava gastando. Ele não se preocupava com o problema. Qual o problema? Quando o dinheiro acabar, o que vai ser da minha vida? E quando o dinheiro acabar? Quando tudo aquilo que eu recebi acabar, o que eu vou fazer da minha vida? A adversidade dele era essa. Ele se lembrou que na casa do pai, talvez não precisasse o pai dar nada para ele tinha tudo era dele. E as nossas adversidades, por muitas vezes, são provocadas por nós mesmos. O salário é 1.500, o cartão de débito está 1.900, 2.000, 3.000, mas o salário é 1.500. Mas como é que você passou o cartão, irmão? Se o seu salário só é 1.500 e a dívida está alta, o problema está grande. Nós temos que aprender com José no Egito. Eram 7 anos de dificuldade, 7 anos de fartura. Se ele não tivesse juntado os 7 anos de fartura, para que no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da escassez, ele tivesse, não só para ele, porque muitas vezes nós somos egoístas, ele juntou também para toda a sua família, para todo o seu povo. A vida nos ensina, mas a palavra nos ensina muito mais. Não precisamos aprender com os nossos erros, mas talvez com a história de José. Não precisamos aprender com o erro de Pedro, na sua valentia cortou a orelha do soldado. Nós podemos aprender com Jesus, que disse: vigiai e orai em todo o tempo, para que não caia em tentação. Para que não caia em tentação. A maioria hoje dos problemas da igreja são problemas que acontecem por nós mesmos, por nossa culpa. Vocês sabem disso? Que a maioria dos problemas que nós aqui enfrentamos é por nossa culpa financeiro, espiritual. Financeiro porque compra mais do que tem para ganhar, fica devendo. Espiritual, Jesus ensina: ora, jejua e busca a minha palavra. Aí você não ora, não jejua, não busca a palavra. Ministerial, Deus manda orientações do altar através do seu líder, do seu pastor, te dando, sabe, ensinamentos para que você venha agir daquela maneira. Aí o que você faz? Eu vou ouvir nada, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Enfermidades, muitas vezes elas vêm porque a gente não se alimenta direito, porque come tudo qualquer porcaria, bebe tudo qualquer porcaria. Eu amo Coca-Cola, os irmãos ali sabem, né? Alguns varões ali. Mas a gente tem que olhar para essas coisas e se lembrar que esse corpo é o templo do Espírito e nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Eu, quando não vigiei, estava com 126 quilos,
com depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, problemas de enfermidade em casa, e só Deus para cuidar. Vinha para a igreja todo culto, tinha acabado de fazer um jejum de 21 dias e feito um propósito de 40 dias, lendo a Bíblia dia e noite, e com aquela ciência estava desempregado, então eu estava em casa fazendo o quê? Me enchendo de Deus enquanto o emprego não aparecia. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, vários problemas de enfermidade, pressão alta, desmaiei em casa, fui resgatado pelos bombeiros lá. Saúde da alma, saúde do corpo, saúde da mente, saúde do espírito. Precisamos fazer todas as coisas: cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Sabe quando é que eu parei de ficar contra o altar? E eu louvava e eu sentia como se o altar estivesse mexendo. Quando eu ouvi o barulho dos meninos, eu falava: gente, pelo amor de Deus, toca mais baixo. Meu ouvido estava quase explodindo, porque eu ouvi o som triplicado. Nesses momentos que eu estava assim. Sabe o que melhorou? Emagreci 15 quilos. Minha pressão voltou ao normal. A glicemia que estava alta melhorou. Comecei a praticar atividade física, correr, andar. Hoje eu sou fominha de futebol. Eu sou gay. No dia prova. Porque você precisa de cuidar de todas as coisas. Cuidar da sua mente. 10 anos eu passei sem jogar bola. Amava futebol. Simplesmente abandonei, larguei de lá, deixei para lá. E aí você fica o quê? Problemas em casa, familiares, problemas ministeriais, você está resolvendo várias situações. Você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus. Mas você não está cuidando do corpo que é templo do Espírito. Você não está alimentando a sua mente com coisas boas, com sorrir, com se alegrar, com saber que você tem amigos, que você tem um pessoal que pode, em um momento, sabe, de descontração, melhorar o seu corpo. E você melhorar. As pessoas, muitas vezes, religiosamente vai dizer: porque você não está orando, não está jejuando. Isso é a nossa obrigação: orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar a palavra. Mas cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, vigiar a nossa vida financeira, vigiar em todas as áreas da nossa vida. É responsabilidade, isso é integridade. Jó era próspero, cheio de prosperidade, um homem íntegro. Jó era um homem de negócios, rico, cheio de bens materiais. Tinha muitas coisas. Jó tinha o quê? Inteligência para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer as coisas. Salomão, o homem mais rico, mais sábio, inteligente, próspero. Temos que olhar para esses homens de Deus, na palavra de Deus, e entender que eles viveram fé, eles viveram milagres, eles viveram respostas. Eles souberam passar pelos momentos de adversidade, nos momentos de luta, de fragilidade, de muitas vezes não saber o que fazer em situações. Mas eles tinham a quem recorrer, o Senhor Todo-Poderoso. Porque eles sabiam que era do alto que vinha o socorro. Eles sabiam que se eles invocassem o Senhor no dia da sua angústia, o Senhor iria livrar. E todos nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, temos que entender que os dias são maus, mas Deus nos deu fé para vencer os dias maus. Que as coisas estão difíceis, mas Deus nos deu inteligência, sabedoria, através da sua palavra e através dos testemunhos dos nossos irmãos na palavra do Senhor, para vencer os dias maus. E nós não podemos andar cabisbaixo, não podemos andar olhando para o chão,
Não podemos andar olhando para as nossas dificuldades e lamúrias. Não podemos viver olhando só para o problema. Fazemos de um problema pequeno um problema grande. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos deixando de confiar em Deus, aquele que fez o céu e a terra e tudo o que nela há. Quantas vezes reclamamos da chuva, mas foi Deus que fez ela. Reclamamos do sol. Lembra que eu perguntei, está calor, tá, irmãos? Reclamamos do sol, mas foi Deus que fez. Ele fez, ele sabe o porquê que esse solzão está aí. Ele te conhece, ele te sonda, ele sabe do que há no seu coração, ele sabe de tudo aquilo que você tem passado. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para considerar essas coisas que temos vivido, que temos andado diante de Deus, os dias, as dificuldades, as tormentas da vida, os problemas familiar, financeiro, espiritual, ministerial, os problemas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Para viver, para continuar caminhando, temos que olhar para Paulo, que é um exemplo de um pastor. Temos que olhar para Cristo, que foi sofredor, e foi sofredor até a morte de cruz, e venceu. Venceu a enfermidade da cruz, as dores do Gólgota, do Calvário, as dores dos espinhos, dos cravos. Temos que olhar para Jesus e saber que Ele sofreu muito mais, que Ele passou por mais adversidades que nós. Pastor Francisco, eu me lembro na borracharia, né? E às vezes nós estávamos lá consertando o carro, e às vezes dava aquela topada, né, meu pastor? Aí ele me ensinou algo que ele aprendeu também. Porque na hora que você, por exemplo, está fazendo algo, trabalhando, e de repente está no seu dedo, né? Martelado no dedo, a chave que você está usando e fura, e na hora disso, se você estiver atribulado, principalmente se você estiver trabalhando rápido ali, querendo apanhar, terminar de fazer algo que você está fazendo, a primeira coisa que vem no pensamento, quando você chuta aquilo do criado, da cama, é soltar um palavrão, é murmurar, é xingar e gritar, é fazer qualquer coisa. Aí ele me ensinou muito mais Jesus sofreu na cruz por mim. Porque na hora da vontade, você respira fundo e lembra que aquela dorzinha, aquele momento que foi terrível, não se compara com a dor dos cravos, dos espinhos, da espada transpassando a sua alma. Não se compara. Muito mais Jesus sofreu na cruz por mim. Aleluia. E os jovens, 19 anos, o pastor Francisco me ensinava isso. Muito mais Jesus sofreu na cruz por mim. Será que nós olhamos o sacrifício de Cristo, olhamos para o que Ele passou, e olhamos para as nossas lutas e queremos comparar as enfermidades, comparar os problemas, comparar o que estamos passando hoje? A verdade é que nós não invocamos. A verdade é que o salmista está falando, declarando: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Aleluia. Nós pensamos em tantas coisas. Liga para o amigo para me socorrer, liga para o parente para me ajuda, eu estou passando por isso. Mas ele se esquece que de joelho no chão ele vence, que com boca no pó Deus responde. Eu já contei testemunhos aqui, quando eu estava passando por lutas financeiras terríveis, e eu clamava: Senhor Deus, me socorre. E eu contei testemunho aqui de dizer que eu fazia uma folhinha e colocava tudo aquilo que eu queria
sabe, para abrir uma loja e trabalhar, colocar debaixo dos meus joelhos, dobrar os joelhos em cima e orar, Deus vai me responder. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu. E por que por muitas vezes, esse mesmo aqui, o mesmo bispo que contou esse testemunho, em outras situações, porque ficou aflito? Porque não se lembrou que era colocando debaixo dos joelhos a sua oração que Deus respondia. Não era clamando aquele que podia fazer algo. Porque nós temos que vigiar e orar todo o tempo, se lembrando que é Deus, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa resposta, é ele que cura o enfermo, ele que salva, ele que cura, que liberta, que transforma, ele que vai lá na tua casa e muda tudo que está bagunçado, ele que vai lá e faz o milagre quando você entende que por sua força, por aquilo que você aprendeu, por aquilo que você dá conta, por aquilo que você estudou, fez faculdade, por aquilo que você se capacitou para ser, você não consegue, é Ele que é o teu socorro, o teu socorro bem presente no dia da angústia, é Ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é Ele que te guarda. Foi cantado aqui nessa noite do deserto. Jesus venceu Satanás no deserto como? Com a palavra. Então sabemos que podemos vencer na oração e na palavra, buscando a Deus. Aleluia. Sabemos. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, querido. Eu não sei quantos entraram aflitos aqui, quantos entraram aqui angustiados, quantos entraram aqui clamando ao Senhor na sua angústia. Eu sei uma coisa: aquele que socorre está aqui. Ele não deixou Pedro afundar, ele o ergueu. Ele não deixou, ele nunca deixa o ser desamparado. Deus conhece a sua tormenta, Deus conhece a sua peleja, Deus conhece a sua luta, a sua prova. Talvez seja no casamento, está difícil, você não consegue, sabe, o diálogo com seu cônjuge. Está difícil, está complicado. Quem muda ele não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você acha que está difícil, busque o Espírito Santo é quem muda. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Talvez é um filho teu que está dando trabalho, é um problema, é uma filha, é um irmão, é um primo. O Espírito Santo muda, ele muda as pessoas. Foi pregado aqui, quando ele mudou a vida de Zaqueu ficou tão maravilhado que ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais. Quem muda é Jesus, quem muda a história é Jesus. Talvez você está com uma canção que cantamos. Foi escolhido por ti, separado por ti. Mas a prova é grande, a luta é grande, a dificuldade é grande. Você sabe que você foi escolhido por Ele. E o problema está à porta. As dificuldades estão aí. Mas uma coisa é certa: se você se humilhar diante da poderosa mão de Deus, Ele te exaltará. Lá em 2 Crônicas vai dizer 7,14: se o meu povo se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu me humilhar diante dele, se eu buscar a sua face,
Se eu me render completamente aos teus pés, eu sei que eu tenho resposta. Nós estamos passando dias difíceis, de intercessão, de clamor pela nossa apóstola. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos chorado para que Deus faça um milagre, opere um milagre. Mas uma coisa é certa: se nós não nos humilharmos diante dele, nós não teremos resposta como igreja. Porque é necessário que nós venhamos nos humilhar. Humilhar diante dele, humilhar, deixar todo o nosso eu, deixar todas as nossas picuinhas de lado, deixar todos os nossos problemas para lá e saber que é mais importante a oração, a intercessão, o clamor, o jejum, a busca pelo Espírito Santo. Ele nos ensina.